Olá, bem-vindos. Eu sou Oswaldo Rodrigues. Você que tem seguido nossas postagens, você que tem seguido nossas discussões sobre sexualidade, sabe do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASSEX. Nós somos uma clínica de psicologia focada nas questões sexuais. Usamos nossas questões técnicas da psicologia, da psicoterapia, para ajudar pessoas a superarem dificuldades de cunho emocional associadas às questões sexuais e às insatisfações que as pessoas vivem nas suas vidas sexuais. Sejam indivíduos, sejam casais. E hoje venho conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Existem homens que têm problemas físicos que impedem que tenham ereções penianas que permitam a relação de penetração. Bem, estes homens, desde a década de 1970, dentro da comunidade médica, têm a condição, a possibilidade de uma cirurgia que vai colocar dentro do pênis, no lugar onde o sangue normalmente se acumularia para trazer a rigidez de ereção, um par de próteses de silicone. Claro que existem alguns tipos diferentes. Os mais comuns hoje em dia são aquelas próteses flexíveis que se dobram e, no entanto, são rígidas, e as próteses infláveis, que são mais complicadas de serem inseridas, colocadas numa cirurgia, envolve cirurgias mais complexas, além de serem muito mais caras. Os homens que precisam colocar essas próteses, eles precisam de algumas circunstâncias. A primeira delas, obviamente, é fazer todo um processo de preparo pré-cirúrgico, com exames, com questões de rotina, que são questões médicas. Mas ele também precisa ser preparado, e o casal precisa ser preparado, para que possam utilizar a prótese de maneira conveniente do ponto de vista comportamental, afetivo, emocional, psicológico. E por que digo isso? Vejam, eu lia uma pesquisa de alguns conhecidos portugueses que mostravam algumas coisas interessantes. Esses homens, uma vez colocado prótese peniana, normalmente dizem que o resultado cirúrgico da prótese é altamente satisfatório, acima dos 90%. Ou seja, esses homens olham para os seus pênis e dizem: uau, ficou muito bom, ficou adequado, ficou bonito, ficou satisfatório. Esse resultado da cirurgia, do ponto de vista estético e do ponto de vista de como a cirurgia se mostrou depois, é comum para todas as pessoas, inclusive para as parceiras, que chegam a ter números que chegam a 70%, 80% de satisfação do ponto de vista estético. É interessante se perguntamos sobre outras formas de satisfação, e aí precisamos compreender o casal. Essa pesquisa que referi para vocês mostrava que 80% desses homens dizia que estava satisfeito com o pós-cirúrgico. E aí vamos à análise de conteúdo das informações relacionadas a essa cirurgia, a esse pós-cirúrgico, ao resultado prático. Bem, a maior parte desses homens contava de emoções positivas. A maior parte são 54%, não são maioria. Mas são metade dos homens que falam de emoções positivas, autoconfiança, autoestima, se sentirem mais masculinos, resgatarem uma identidade masculina, sentirem que estão mais vivos e com uma autoimagem mais positiva. Também é verdade que nós tínhamos, assim, metade dos homens contando que a função sexual foi melhor. Puxa, a procura da prótese não era resolver um problema de ereção. Esse é um problema que se repete nas últimas 4, 5 décadas para os homens que passam por cirurgias de implante de prótese peniana.
por causa de uma disfunção de ereção. Como assim? Eles não fazem sexo depois? Nem todos. Esse vai ser um problema. Mas o que acontece? Já chegamos aí. De fato, assim, os homens que estão satisfeitos e que têm atividades sexuais depois do implante da prótese peniana, eles falam de uma satisfação sexual, de aumento de desejo, de motivação, de mobilização sexual. Eles até acham que estão satisfeitos com o tamanho do pênis, embora alguns venham a reclamar porque a prótese tem que ser colocada um pouquinho menor, 2 centímetros menor do que o pênis originalmente. Mas o pênis se mantém em distensão total o tempo todo, principalmente nas próteses flexíveis, dobráveis. Por quê? Afinal de contas, nós temos o pênis sempre em extensão total. Uma das coisas interessantes é que alguns homens dizem que melhorou o relacionamento. Não são muitos homens. 1/4 desses homens falam de melhoria do relacionamento e a razão parece ser a volta da frequência das atividades sexuais, da troca sexual. Então existe uma troca de situações de possível prazer. Esse homem tem condições de, então, manter uma ereção prolongada. Alguns até vêm dizer que melhoraram até a condição de urinarem. Uau! Talvez até aquela condição tensa, negativa, relacionada à questão da disfunção eretiva, a ansiedade. A ansiedade é extremamente comum a todos os homens com disfunção de ereção. Se a questão for psicológica, talvez a ansiedade seja o problema que causa a situação sexual. No caso de problemas orgânicos, a ansiedade vem pela própria insegurança, uma incerteza de que podem ter uma atividade sexual. Pois bem, se nós pensarmos nos graus de satisfação e nos graus de insatisfação, devemos entender que possivelmente não tenhamos feito uma pré-avaliação do ponto de vista psicológico para entendermos se esse homem se encaixaria, se seria adequado, sim, resolvermos o problema sexual dele, um problema orgânico, com uma prótese peniana. E quais são os problemas anteriores que devem ser observados, diagnosticados e cuidados, tratados? Eu já citei para vocês a ansiedade. A ansiedade é um componente emocional muito importante que afeta muito a vida sexual. Mas tem um segundo, e que vocês que me seguem já sabem que martelo nessa questão. O outro estado de humor importante nas questões sexuais são estados depressivos. Estados depressivos podem ser depressões, mas um estado depressivo pode ser apenas uma condição emocional, afetiva, psicológica, que, olha, não afeta trabalho, não afeta uma série de coisas. Essa pessoa pode estar convivendo no dia a dia e, no entanto, serem depressivas, mas estão apenas num estado. Esse estado, ele é deletério para a função sexual. Não só isso, relacionamento afetivo, relacionamento conjugal. É sabermos se o casal está bem, se não tem brigas. Não ter brigas é apenas um aspecto. O aspecto conjugal implica em como esse casal foi formado, como ele pretende continuar casal e como ele funciona. Algumas coisas do funcionamento de casal que são importantes para sexo é a comunicação do casal, é a satisfação com o relacionamento do casal. Esses aspectos precisam ser diagnosticados, compreendidos, para entendermos se a vida sexual do casal vai ser beneficiada com a implantação da prótese peniana. Existem casais onde este homem tem um problema sexual, tem um problema físico que implica em termos um implante peniano, e de repente nós temos uma parceria que não pretende ter sexo, não gosta de sexo, nunca gostou de sexo e está muito satisfeita com o relacionamento do casal tal como existe agora. Isso é importante para notarmos, porque algumas pessoas realmente não querem sexo. Então, essa pessoa não tem um problema? Tem, e não considera que ser um problema. O problema é quando o outro quer sexo. Ela não vai colaborar para que
a prótese seja usada e seja um benefício para o casal. Ah, mas esse homem pode querer colocar a prótese para ter sexo com outras pessoas. E essa parceria pode não querer que ele coloque prótese exatamente porque ela sabe que ele vai ouvir o paciente falar assim, ele vai pular a cerca. Esse casal está pronto para a prótese? Não. Esse casal vai fazer bom uso da cirurgia? Não. Esse casal vai ficar satisfeito com a prótese? Não. E o que fazemos nisso? Devemos propor uma terapia com o casal para que o casal chegue a novas conclusões e chegue a uma circunstância que ele possa dizer, isto nós queremos, isso nós vamos fazer, nós temos um projeto de vida que vai usar essa prótese. Esse processo de terapia de casal pode levar alguns meses, inclusive porque esse casal precisa compreender como vai planejar um mundo na nova perspectiva, com a prótese peniana. Também tenho que compreender que o casal e o indivíduo precisam se adaptar ao uso da prótese de uma série de formas. Uma das reclamações de algumas parceiras de homens que colocaram próteses é que, mas o pênis fica mais frio. Tenho que me preocupar com essa mulher, porque o objetivo dela não é fazer sexo, ela consegue colocar a atenção num detalhe que a maior parte das mulheres não vai perceber. Por quê? Porque a função sexual da penetração é que é objetivada, ela não deveria estar prestando atenção neste detalhe. Pois bem, como produzimos isso? De novo, um processo de psicoterapia, onde esta mulher consegue compreender o que ela tem de expectativa e como é que ela vai lidar com as expectativas. Ele também. Quais são as expectativas pré-cirurgia que esse homem tem com relação à prótese? Muitos homens têm fantasias infantilizadas de como vai ser com a prótese. Que com a prótese ele agora vai ser o super-homem. Ele vai fazer sexo a hora que ele quiser. Bom, ele tem que descobrir que ele vai querer sexo, que ele vai fazer sexo quando quer sexo. E essa questão relacionada a querer sexo é um aprendizado importante, porque a maior parte de nós acha que simplesmente nós queremos sexo quando o pênis está em ereção. E esse é um problema que vai promover expectativas complicadas, vai causar insatisfação com o resultado da cirurgia, insatisfação com a prótese peniana. O como e o quando querer sexo. Também é importante compreender que esse homem precisa atenção e desenvolver uma atenção com relação a como é que ele vai perceber que ele tem excitação agora que o pênis está sempre rígido na posição de ereção. Em verdade, existem efeitos secundários, excitações ao redor da ereção. Por exemplo, o pênis, a pele do pênis e a glande do pênis, essas outras contingências que vão também entrar em excitação sexual, também vão receber sangue e vão trazer uma sensação de encorpamento do pênis e aumento de sensibilidade tátil da pele do pênis e da glande. Esse homem tem que estar preparado para compreender isso. E estando preparado, ele não vai com falsas expectativas no pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico, ele vai perceber, sim, ele vai perceber que ele está em excitação sexual. Não é só genital. Ele também precisa perceber, embora seja anexo ao genital, que o escroto, quando estamos homens excitados, o escroto se enruga, se recolhe para perto do pênis, do corpo, se encolhe, fazendo com que os testículos fiquem grudados no corpo. Talvez até mesmo para que ele não fique balançando, se jogando, se batendo e se machucando. Outros aspectos importantes do processo de excitação sexual físico. O sangue vai para a superfície do corpo, assim como também foi para o pênis e para o escroto, mas vai para a superfície de todo o corpo, tornando toda a pele do corpo sensível ao toque, sensível ao acariciamento, sensível ao contato físico do toque com outra pessoa. Se não estivermos atentos a essas sensações, primeiro perderemos uma grande fonte de prazer sexual, de satisfação. Então precisamos aprender isso. Não são todos os homens que sabem disso.
Não são todos os homens que prestam atenção nesses fatores secundários da excitação sexual. Pronto? Já contei para vocês o que nós precisamos compreender, que são fatores que trazem insatisfação com a colocação de prótese peniana, com a colocação de uma cirurgia que venha a solucionar um problema físico que esse homem tenha. Então, vocês que pretendem colocar uma prótese, temos muitas questões individuais e de casal para colocarmos atenção. Precisando de ajuda, estamos aqui. Vamos conversar com o seu cirurgião, vamos entender que, além do processo físico que o cirurgião vai dar conta, existem processos chamados de psicológicos. Existem estados de humor, existem relacionamentos interpessoais e existe a própria percepção, a autopercepção de funcionamento do corpo, a autopercepção com relação à excitação sexual. Ah, mas eu já sei. Como valorizar isso e planejarmos o nosso corpo para estar preparado para isso. Isso pode ser feito em tempo curto, mas é necessário um projeto, um processo que conduza a essa autopercepção. Vale a pena. O prazer é a resposta. O prazer vai ser ótimo. Estamos disponíveis. Um abraço para todos e o Impassex está em todas as redes sociais, trazendo sempre informações para você que quer saber sobre sexualidade, que quer melhorar a sua vida sexual. Até mais.